Estamos recebendo aqui, nas ondas da Panorama, a professora de psicologia, a psicóloga da Faculdade Venceslau Braz, Thaís Meira. Thaís, é um grande prazer estar recebendo você. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, a equipe que está nos acompanhando pelas mídias sociais. Thaís, o motivo de eu ter solicitado aí a diretora da Faculdade Venceslau Braz a sua vinda aqui é porque já há uma demanda de quem manda no nosso programa, que é o nosso ouvinte, nosso internauta. E havia já essa demanda sobre o que nós podemos fazer. O pessoal está aloprando em casa, esse isolamento não está fazendo bem. Eu até relatei para você, gente que acorda e pensa, acha que está num pesadelo que não acaba. E à medida que nós vamos vendo que a situação vai se postergando, né? E as informações muitas vezes se contradizem, isso só torna pior o quadro das pessoas. Então eu gostaria que você explicasse por que as pessoas em confinamento, elas ficam assim tão tensas. Normalmente estão fugindo da rotina delas, né? Que sai, tem atividade, encontra com outras pessoas, tem um trabalho, tem a sensação de estou ocupada, estou produzindo, estou fazendo algo. E estar em casa, muitas vezes, dá essa sensação de não tenho um compromisso, não estou produzindo. O que não pode deixar que seja real. Então, a pessoa precisa o quê? Criar uma rotina, acordar, organizar aquilo que não foi possível, que não é possível dentro do seu dia a dia estar organizando. Então, organiza um armário, limpa a casa, deixa a casa arejada, aberta. Acordar e olhar o dia e ver essa luz do dia entrar faz muito bem para a pessoa. Quer dizer, fazer tudo que não consegue fazer durante o tempo de trabalho. É por aí, mas criar também uma rotina em casa de atividade que ela precise fazer, mas e outras atividades de lazer que ela não teria tempo dentro da rotina de trabalho. Quer dizer, quebra um pouco daquela conversa de que, poxa, o dia precisava ter 25 horas para eu ter tempo de fazer tudo o que eu preciso. Eu já até falei, agora tem, né? É uma freada, né? Uma freada que a gente está tendo nessa rotina nossa de corrida, que a gente tem necessidade de mais horas no dia. Mas uma coisa que mexe muito é a questão do medo, né? O medo do desconhecido, o medo do que está por vir e como que eu vou agir daqui para frente. Então, essa rotina de não ter tempo de ficar pensando o dia todo no medo, o dia todo com a notícia ligada, ouvindo as notícias que estão se repetindo, isso é importante. Porque a pessoa consegue se organizar e pensar em outras coisas, né? Precisa da notícia? Precisa se informar? Sim, mas nas mídias oficiais. Porque nós temos a Organização Mundial de Saúde, tem o Ministério da Saúde, tem todos os contatos oficiais da prefeitura, né? Tanto no Facebook, no Instagram, mas a página oficial da prefeitura também. Então, as pessoas precisam buscar informação nas redes oficiais. Porque senão fica caindo em várias informações contraditórias, e nós já temos chamado a atenção aqui, Thaís, para que as pessoas não fiquem repercutindo informações que ela não tem confirmação. Por mais solícita que a pessoa possa achar que está passando essas informações, assim, olha, ninguém sai de casa, olha, fulano, chegou o coronavírus ali, tem um fulano que está de fora, morando aqui. Essas informações têm que ser checadas e não serem passadas em tom de alarme. Outra pergunta que eu faço, Thaís, por que nessas horas tanta gente se aproveita para contar mentira? O que acontece? O povo é louco? As pessoas se ocupam, né? De alguma coisa. Distribui Facebook, não estou dizendo aquele que repassa um Facebook por inocência, no sentido de querer ajudar. Mas aqueles que inventam os fakes, que criam essas notícias. É uma vamos falar, uma personalidade que a gente pode estar estudando, pode ser trabalhada, né? Mas quer dizer, é doido. É isso. Você não, pega um cara para é alguém que quer chamar a atenção da mídia e das pessoas de alguma forma. E aí cria uma história. Vamos pensar por aí inicialmente, né? Mas até porque cada pessoa é uma pessoa, tem a sua história. É difícil falar de maneira geral sem conhecer um caso, sem estar lidando com alguém especificamente. Mas
Essa insegurança toda tem muito a ver com falta de informação. E aí dá espaço para as informações falsas. Então, nós temos que ter cuidado no que a gente está repassando, sim. Mas existem outras coisas que são importantes e que a psicologia pode estar ajudando nesse momento, que a primeira delas é respirar. Quando a gente fica tenso, fica ansioso, fica preocupado, a gente esquece de respirar. Então, a respiração é fundamental. Quando começar a tensão, pense na respiração. Eu estou respirando direito? É mesmo? Existe, inclusive, técnicas de respiração que ajudam a acalmar. E tem sido divulgado isso. A psicologia, desde 2018, ela atende online, tem autorização para atender, né, à distância, mas isso não é o foco da psicologia, porque a psicologia é o trabalho presencial. Então, eu espero que depois que passe tudo isso, que a psicologia volte nesse serviço presencial, mas hoje está tendo muito atendimento à distância e isso é possível para a população. Ou seja, passa a ser uma necessidade, então, que as pessoas, quando estão nessa situação de aflição, procure um profissional. E não vai conversar com o vizinho, né? Não pode aglomerar, mas procure um profissional para poder se tranquilizar, expor as suas angústias e por aí vai? A pessoa que consegue se controlar e se organizar, fazendo outras coisas, desviando o pensamento das tensões, das aflições e focando em um filme, uma leitura, em organizar alguma coisa na própria casa, né? Conversando via WhatsApp ou videochamada ou nas outras mídias sociais com familiares, com amigos, ótimo. Aquele que sente, não estou conseguindo, essa tensão, esse medo está me atrapalhando, aí sim, está na hora de procurar ajuda. Mas o medo está atrapalhando todo mundo, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Thaís, o que você recomenda, assim, porque a Thaís já falou algumas coisas sobre, olha, vai reorganizar a vida. Não pensar no futuro também é uma dica, é uma solução, assim, pelo menos paliativa para as pessoas não ficarem tensas, porque fica todo mundo pensando, será que eu vou perder o emprego? Será que, quando é que isso vai acabar? Será que vai acabar a semana que vem? Será que acaba amanhã? Eu vou voltar a trabalhar, a ser produtivo daqui a 5 dias? Esse tipo de pensamento, ele não é um dos elementos que causam esse estresse? Sim, esse pensamento atrapalha. Mas se a pessoa pensar, eu quero daqui tanto tempo fazer tal coisa, imaginar um passeio, pensar em algo positivo, algo feliz, isso ajuda. Então, não é não pensar no futuro, mas não pensar dessa maneira mais negativa, que hoje está difícil, mas é um forçar, se controlar, se organizar para que o pensamento seja positivo, para que o pensamento que vai passar. Então, essa é uma fase, daqui a pouco passa e as coisas vão se reorganizar e de uma forma melhor. E é assim que nós temos que encarar, né, Thaís? Thaís, as pessoas ficam angustiadas, as pessoas ficam tensas, as pessoas ficam buscando uma série de, de desculpas para ir para a rua. Isso é recomendável? Não. A pessoa precisa entender que essa quarentena é uma forma de diminuir o contágio e promover que a saúde pública consiga atender os casos que sejam necessários. Então, se a pessoa consegue entender que essa quarentena é para evitar o contágio, para evitar a transmissão de uma gripe e que se possa confundir com o Covid-19. Então, a pessoa se acalma e consegue estar em casa. Nós estávamos falando sobre essas pessoas que estão, assim, obsessivamente vendo noticiários. Isso faz bem? De jeito nenhum. A pessoa precisa, uma vez no dia, se informar de como está, ótimo. Mas o dia inteiro, com a notícia lá ligada à televisão ou rádio, não vai ajudar. Então, ouvir uma música, né? Ouve outras coisas, assista um filme, traga outras informações para a sua vida. Porque senão você vai pensar 24 horas
no problema que está acontecendo. E isso vai causando estresse. Vai só aumentar a ansiedade e depressão e... Eu queria aproveitar aqui a Thaís, né, Thaís, e passar a Prefeitura de Itajubá, ela disponibilizou um plantão de apoio psicológico. O Alexandre leu isso aqui ainda agora, o Psicovid, nós já divulgamos também, vamos repetir, aproveitando aqui, como já disse a Thaís presente. Bom, 35, evidentemente, então vamos anotar aí, gente, 997290185, 997294613, 997261180 e 997207108. Esses telefones estão disponibilizados para você entrar em contato com colegas da Thaís, psicólogas experientes que estão trabalhando aí na diminuição dessa tensão. Thaís, olha, muito obrigado. Eu queria deixar já a minha gratidão aí à Faculdade Venceslau Braz por ter disponibilizado você para prestar esse serviço de utilidade pública e que tomara que as pessoas consigam sair bem dessa situação. Eu que agradeço a poder participar aqui, poder estar esclarecendo as dúvidas da população e quero aproveitar o momento para parabenizar a Prefeitura por esse serviço que está sendo feito. É isso aí, realmente esse trabalho é nota 10. Essa é a Thaís Meira, professora de psicologia da Faculdade Venceslau Braz, psicóloga, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.